Sejam muito bem-vindos ao canal da Aslan. Hoje eu quero falar para vocês do segundo capítulo, do segundo episódio do nosso T4S. Semana passada, na terça-feira, eu lancei um desafio, que é o T4S, onde eu decidi falar um pouquinho para vocês sobre ferramentas de qualidade, ferramentas que vão melhorar o negócio de vocês, ferramentas que vão auxiliar vocês numa entrevista de emprego, ferramentas que vão te auxiliar no dia a dia no mercado de trabalho e também, quem sabe, trabalhar como um freelancer ou como um consultor de qualidade. É pelo menos um começo, é pelo menos um início, uma pincelada sobre as ferramentas de qualidade, tá bom? O meu objetivo aqui, alinhando os objetivos novamente, como eu fiz no primeiro vídeo, não é ensinar nada para ninguém, mas sim passar o conhecimento, um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês que estão me assistindo aí do outro lado. E eu fico muito feliz com isso, fico muito grato, porque é muito gostoso poder compartilhar conhecimento. E quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente aprende, mais a gente absorve novos conhecimentos, e isso é uma coisa muito gratificante, tá bom? Então, eu não quero me delongar muito, o vídeo da semana passada demorou em torno de 45 minutos, eu quero ficar dentro dessa margem de tempo ou um pouquinho menos, tá bom? Eu também queria agradecer a todos vocês que interagiram no primeiro vídeo, que mandaram mensagens, mandaram perguntas, eu respondi as perguntas que estavam lá, as mensagens também, e nesse vídeo a mesma coisa, dúvidas, pode colocar a sua pergunta, seu comentário, eu vou responder a todos conforme for demandando as perguntas. Eu não costumo demorar muito para responder não, manda num dia, até no dia seguinte eu mando respondendo, então pode mandar sua pergunta, fiquem à vontade. E hoje, o nosso tema de hoje vão ser as 7 ferramentas de controle de qualidade. Na semana passada nós falamos sobre a PQP, DFMEA, falamos sobre BIPAP, e essa semana aqui nós vamos falar sobre as 7 ferramentas de controle de qualidade. Eu vou colocar aqui para vocês. 7 ferramentas de controle de qualidade. Esse é o tema de hoje, tá, pessoal? E nós vamos começar o nosso tema, sempre aqui com a minha colinha, por fluxograma. São 7 ferramentas, eu vou passar por elas e vou deixar uma em específico no final. Antes, vou falar sobre todas elas então. Vou só dar uma pincelada sobre todas elas agora, falar cada uma e depois eu vou explicando uma por uma. Então nós vamos falar hoje sobre fluxograma. Na sequência, nós vamos falar sobre cartas de controle. Nós vamos falar sobre folhas de verificação, sobre histograma, gráficos de dispersão, diagrama de Pareto e, por último, como eu falei, eu deixei aqui propositalmente por último, o diagrama de Ishikawa. Tá? São essas ferramentas que nós vamos abordar hoje, nós vamos falar sobre cada uma delas aqui para vocês. Então, a primeira delas vai ser o fluxograma. Vou anotar aqui. O que é um fluxograma? Deixa eu trocar a caneta aqui, pegar uma caneta azul. A gente vai escrever aqui então um pouquinho. Fluxograma, na verdade, é um diagrama, tá? Fluxograma talvez todo mundo já viu, é alguma coisa mais ou menos assim, tá? Onde nós temos aqui uma sequência operacional, tá? Deixa eu colocar aqui um exemplo, acho que eu peguei um exemplo para colocar aqui para vocês. Bom, um fluxograma normalmente é feito dessa forma aqui, por exemplo, luz acesa. Aí a gente verifica aqui interruptor. Aí aceso ou apagado. Aqui se sim, está aceso, sim. E aqui não. Então seria aqui o interruptor aceso para cá é o sim, apagado é para cá é o não. E aí aqui a gente tem o status aqui da luz aqui apagada, né? Então, ou aceso. E aqui a gente também tem os problemas. Se não tiver aceso, tem os outros pontos aqui.
Não está aceso? Não está aceso, então checar disjuntor. Ah, sim, então ok. Ah, aqui apagada, o apagado e a luz apagado? Não, se não, então vamos checar a fiação, sei lá. Pode ser que tenha ligado errado. Se sim, então ok. Tá? Fluxograma é mais ou menos isso aqui. Tá? Só para exemplificar aqui que é um fluxograma. Mas o principal que eu queria falar para vocês é o seguinte. Para que ele serve? Para que serve um fluxograma? Isso eu vou apagar aqui para a gente poder explicar melhor para que serve um fluxograma. Um fluxograma, na verdade, pessoal, ele serve para demonstrar o caminho que um processo tomou, um caminho que o processo segue. E ele é feito dessa forma com figuras para facilitar a visualização, para que a gente possa visualizar mais fácil. E nada mais é do que uma sequência operacional. Qual que é a vantagem de se usar um fluxograma? A gente consegue demonstrar tempo de processo, distância que um processo percorre, como ele flui dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. E é bacana que eu queria dar um exemplo, me pediram isso no vídeo passado, por isso que eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de uma oficina mecânica. Por exemplo, aqui tem o cliente. O cliente chegou com o carro. Qual que é o primeiro processo dentro de uma oficina mecânica do fluxograma? O primeiro processo vai ser, vamos imaginar aqui, diagnóstico. Depois do diagnóstico, qual vai ser o próximo processo? Checagem das peças. Depois da checagem das peças, se tiver ok, o que a gente vai fazer? O cliente chegou, a gente fez o diagnóstico, a gente checou as peças estão ok. Qual que é o próximo passo depois desse ok? É passar o osciloscópio. Por exemplo, uma falha de ignição, tá bom? Beleza. Então se está ok, passou o osciloscópio. Se tiver, e o cliente reclamou de uma falha de ignição, tá? A falha aqui é uma falha de ignição. Então, fez o diagnóstico, checagem de peças, ok, osciloscópio. Se tiver ok, vamos fazer um outro tipo de análise, vamos fazer, vamos fazer uma outra análise aqui no sistema. Se não ok, troca da peça que está com defeito. Troca da peça. Checagem da peça, se não ok, substituição da peça. Tá? Então, mesma coisa, troca, substituição. Enfim, basicamente seria isso que a gente trataria para o mundo da autopeça, da oficina. Porque me perguntaram muito isso no primeiro vídeo. Traz exemplo mais prático para a oficina mecânica, traz exemplo para o nosso dia a dia. Então, um exemplo para o dia a dia seria mais ou menos isso aqui, num sistema de fluxograma. Tá? É muito importante, aqui eu estou fazendo um rascunhão, tá, gente? O objetivo aqui não é passar exemplo muito complexo, o exemplo aqui a gente quer passar o basicão, né? A gente quer pincelar realmente sobre o assunto, até porque, como eu falei, meu objetivo não é ensinar, é sim passar conhecimento que eu tenho. E aqui é importante fazer um fluxograma desse, por exemplo, na sua oficina, por quê? Porque a gente vai ganhar tempo. A gente vai descobrir exatamente o passo a passo para esse veículo sair, da chegada do cliente com a falha, com o defeito informado por ele, até a entrega do veículo para o cliente novamente. Então aqui dentro do nosso fluxograma a gente pode colocar tudo, tá? Checagem, rechecagem, não sei se você entrega o carro limpo, então tem o processo de lavagem do veículo, eu não sei se você entrega o veículo com... de repente entrega o carro limpo, de repente entrega o veículo sem estar com o carro limpo, então não coloca a limpeza. De repente você entrega o veículo e coloca lá a calibragem dos pneus, você calibra os pneus para entregar para o cliente. De repente você coloca ali também todo um processo de revisão, então
processo de revisão, então verificação e troca de correia, verificação e troca de vela, verificação e troca de pastilha de freio, disco de freio, e segue esse procedimento num fluxograma para facilitar o dia a dia. Até você não ficar rodando dentro da oficina para lá e para cá, atrás de ferramenta, ou atrás do carro, ou atrás de gente que faz aquele tipo de serviço, para facilitar realmente o dia a dia. Tá? O fluxograma ele serve para isso. A ideia do fluxograma é facilitar e agilizar o trabalho do dia a dia nosso aqui. Bom, então vamos para o segundo. A segunda ferramenta de controle de qualidade. E qual é a segunda ferramenta de controle de qualidade? São as cartas de controle. Cartas de controle. Bom, carta de controle faz parte do nosso controle estatístico de processo. Deixa eu falar um pouquinho do que é isso. Eu falei na chamada do vídeo, eu falei algumas vezes em carta de CEP. CEP é controle estatístico do processo. Que processo? Qualquer processo. Qualquer um. Seja no oficina mecânica, o processo de manutenção no veículo, seja numa loja de roupa, pode ser um controle das trocas por tamanho, das trocas por defeito de um tecido, das trocas por defeito de mancha. Pode ser, por exemplo, numa empresa, pode ser um controle estatístico de uma máquina, pode ser um controle estatístico de um processo qualquer de solda, ou de um processo de banho, ou de um processo, enfim, qualquer processo. Qualquer processo aqui, ele pode ser controlado. E esse controle estatístico de processo, a ideia dele é melhorar a qualidade do produto, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a qualidade do que é vendido ou do que é esperado pelo nosso cliente. Não importa o ramo que nós estejamos falando aqui, pode ser qualquer ramo. Pode ser industrial, comercial, revenda, aluguel de carro, oficina mecânica, qualquer tipo de serviço, pode ser serviço de bombeiro, pode ser serviço de eletricista, pode ser serviço... Tudo isso cabe um controle estatístico de processo. Pô, como é que eu vou fazer um controle estatístico de processo se eu sou pedreiro? Talvez você não está fazendo um controle estatístico de processo no papel, mas você pode perceber quais as reclamações mais comuns do teu cliente, e nós vamos falar disso hoje aqui no diagrama de Pareto. Você pode fazer uma carta de CEP, um controle estatístico de processo, por exemplo, numa oficina mecânica, levantando quais são as falhas mais recorrentes que o cliente volta. Ou seja, você trocou uma pastilha de freio, por exemplo, usou a marca X, vendeu lá para o cliente a marca, vendeu o serviço, entregou o carro para o cara voltou reclamando de barulho, por exemplo. Então, pô, que marca de pastilha que eu usei? Usei a marca X. Será que foi a pastilha? Vamos analisar. Será que o meu mecânico passou o BL20, por exemplo, na instalação da pastilha para não fazer ruído? Será que foi utilizado o fluido de freio novo ou será que não foi trocado o fluido de freio? Esse fluido de freio é de boa qualidade ou é de uma qualidade duvidosa? Então tudo isso pode ser levantado, por exemplo, num sistema de freio, que você tem ali um controle estatístico que você sabe, olha, tá me voltando tantos carros, eu entreguei 10, me voltou 3. Isso é ruim, isso é retrabalho, isso é dinheiro. A gente está falando aqui em dinheiro. Mais importante do que tudo, mais importante do que, é bobeira, eu vou perder tempo, eu vou trabalhar mais. Não, você vai ganhar dinheiro. Aqui a gente fala em saving money, ou seja, ganhando dinheiro, guardando dinheiro, protegendo o seu dinheiro. Isso aqui é ganho. Isso aqui é ganho de dinheiro. Isso aqui basicamente é dinheiro no bolso, tá bom? Então, a ferramenta Cartas de Controle é uma ferramenta que mostra de forma gráfica as medições ou pontos de controle de um produto, ou também, por exemplo, ponto de controle de um serviço. Tá? Numa empresa, a gente diria o seguinte, em carta de controle, a gente tem lá uma peça,
desenhar uma peça aqui. E a gente tem essa cota aqui. A gente tem que manter o diâmetro X. E esse diâmetro tem uma tolerância de mais ou menos 1/100. Então, essa carta de controle, ela vai ter essa cota aqui para ser controlada. Então, essa é uma cota de controle que a gente chama. Essa cota vai ser colocada na carta para ser controlada estatisticamente no gráfico. Então, a mesma coisa a gente pode fazer num serviço. A gente pode fazer uma carta que serve para troca de freio, por exemplo. Então, a gente vai fazer um controle estatístico, por exemplo, do uso do BL20. Por exemplo, tá? Para quem não sabe, BL20 é uma graxa específica para freio, uma graxa azul à base de cerâmica. Então, uso do BL20 e a gente vai fazer uma carta de controle para ele. Toda vez que a gente for instalar uma pastilha de freio, a gente vai usar BL20. A gente vai marcar uma carta de controle. Caso a gente não coloque e o carro volte, a gente vai chegar na carta de controle para saber, pô, por que esse carro voltou? Vai checar, caramba, não foi colocado o BL20, não foi aplicado corretamente. O carro voltou, então temos um problema. Tá? Da mesma forma, a gente pode controlar, por exemplo, uma carta de controle, o torque de aperto de uma vela. Pô, a gente está apertando corretamente? A gente está colocando o aperto correto de uma vela? É um processo que pode ser controlado. Um outro controle dentro de uma oficina. O cabo de vela está sendo retirado pela chupeta ou está sendo puxado o cabo, o fio do cabo? Tudo isso pode ser controlado. Então, tudo isso e mais um mundo de coisas a gente pode controlar por cartas de controle. É uma ferramenta muito simples, é basicamente uma tabela onde a gente determina os pontos de controle de um processo, de um produto, ou de uma ferramenta, ou de alguma coisa que nós queremos controlar e não queremos que falhe ali. Tá bom? Vamos para o próximo ponto. Nós já falamos de duas ferramentas, vamos falar de mais uma ferramenta. A próxima ferramenta são as folhas de verificação. Folha de verificação. O que é a folha de verificação? Basicamente também aqui são tabelas. Tá? Essa tabela serve para coletar dados. Basicamente, ela está junto com as cartas de controle. Na carta de controle, nós vamos transformar a folha de verificação em gráfico. Tá? Basicamente, é isso que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente capta dados, a gente vai anotar os detalhes, o ponto, a medição, enfim. A gente vai anotar na folha de verificação e na carta de controle nós vamos transformar isso em gráfico para a gente ver a estatística do processo, ter isso visualmente, onde estão os problemas, tá? Por que isso é importante? Aqui a gente está economizando tempo e a gente tem uma rápida percepção da realidade. Às vezes eu não preciso nem passar para esse passo aqui, não preciso nem usar a carta de controle. Só na folha de verificação eu já consigo visualmente ver onde é que está o erro. Eu tenho ali estou medindo uma ovalização de um cilindro. Medi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. São 6, ou medi cada cilindro 6 vezes, então são 24 medições. E eu percebi que uma medição não está legal, esse cilindro está ovalizado. Então é aqui que a gente já vai verificar. Botou tudo no papel, todas as medidas ali. Pô, tem uma medida que não está batendo. Beleza, não está batendo, vamos colocar um súbito ali, vamos medir aquele cilindro. Está ovalizado. Beleza, está ovalizado. Vamos mandar para a retífica para fazer o serviço de retífica daquele bloco. Então, na própria folha de verificação a gente pode consegue visualizar isso tudo. E isso aqui é muito usado também em retífica. Eu falei retífica agora e lembrei. Retífica usa muito disso. Vocês podem perceber que na retífica, quando você vai, sempre tem a folha de verificação, onde o cara anota todas as medidas antes e depois do serviço executado, para que ele possa verificar e checar se realmente o que foi feito está de acordo, está dentro das especificações que ele determinou, tá bom? Próxima ferramenta. Essa eu vou falar bem rapidamente, é o histograma. Deixa eu colocar aqui. Histograma.
Histograma também é conhecido como distribuição de frequência. O histograma nada mais é do que isso aqui, gente. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Isso aqui é um histograma. Parece muito com um gráfico de barras, mas na verdade aqui a base da coluninha que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de classe. E a altura dessa coluninha aqui é o que a gente chama de frequência. Opa, nem eu estou entendendo o que eu estou escrevendo aqui. Frequência. E aqui a classe. Esse histograma ele é muito usado na indústria, porque a gente consegue determinar em uma classe, por exemplo, uma cota de uma peça ou um detalhe de uma peça que tem que ser mensurado, que tem que ser medido. Essa é a classe. Então, a gente vai verificar dentro daquela classe qual é a frequência que essa medida aparece. Então, se você mediu 10.000 peças, e 10.000 peças deram essa mesma medida, essa coluna vai aumentando e afinando, porque a classe é a mesma e ela só vai aumentando lá para cima a quantidade de vezes que apareceu essa medida. Então, basicamente, isso é um histograma. Isso é muito utilizado realmente em controle estatístico de processo da indústria. É importante, é eficaz, funcional, mas eu não vou passar aqui no detalhe ele para vocês, porque aqui nós basicamente não utilizamos muito histogramas. Eu particularmente prefiro uma outra ferramenta que eu acho mais simples de ser utilizada, não que o histograma seja difícil, mas me dá mais visualização processual. O histograma ele me dá muita informação matemática, mas me dá pouca informação processual. Não é ruim, mas a gente aqui, basicamente na Aslan, não utilizamos muito o histograma para fazer processos de qualidade. Uma outra ferramenta é o gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão. Vou mostrar para vocês um gráfico de dispersão aqui, só para vocês terem uma ideia do que é um gráfico de dispersão. Tá? Isso aqui é um gráfico de dispersão. Um gráfico de dispersão, talvez muita gente pense como um gráfico de pontos. Na verdade, realmente são pontos que são colocados no eixo cartesiano x e y. Então vamos lembrar lá da escola lá, né? Eixo x e eixo y. Nós temos aqui as medidas, né, nos eixos x e y, que são o eixo cartesiano, e nós vamos colocar todas essas medições que nós fazemos dentro desses pontos cartesianos. E aí nós vamos verificar a dispersão das medidas que nós fizemos. Mais uma vez, é uma ferramenta muito útil, serve muito para indústria, serve muito para sistemas de qualidade. E aqui é legal que a gente tem uma visão macro da dispersão, exatamente com o nome do gráfico, das medidas que nós estamos fazendo. Então aqui a gente consegue observar que tem, por exemplo, medidas que estão muito fora, talvez, do que é desejado. E a gente também pode notar que às vezes as medidas não estão dentro da nossa meta, que é esse verdinho aqui. Talvez esse pedaço aqui seja o objetivo. Aqui estaríamos fora do objetivo, teríamos que convergir esses pontos para dentro do nosso objetivo, da nossa meta de especificação, de inspeção, de medida. E aqui está completamente fora, tem alguma coisa muito errada aqui que a gente precisa resolver. Precisa descobrir o que está acontecendo, por que está dando tão errado e por que aquela medida não está dentro do nosso especificado. Tá? Isso também pode ser feito numa oficina, pode ser feito
num segmento de moda, pode ser feito em qualquer segmento, desde que tenhamos medições de um determinado produto, de um determinado item, para poder colocar aqui. Não precisa ser uma medição em fita métrica, em nada. Pode ser medições, por exemplo, em quantidade de devoluções por tamanho, talvez. Ah, o cara queria tamanho G, aqui é o G. Foi mandado M pro cara. Então, por que foi mandado M? Temos que resolver, tem uma coisa muito errada aqui. Ah, ele comprou G. O tamanho dele é realmente G, mas dessa forma, nessa confecção, nesse modelo, o G ficou pequeno. Ele precisaria de um GG. Então, por que tem essa discrepância? Por que está tão diferente? Por que na confecção A o G serve, na B não serve? Então, tudo isso também pode ser feito, tá bom? É o famoso gráfico de dispersão, a gente já viu isso até na escola, não com esse nome talvez, mas é uma coisa bem comum colocar pontos num gráfico cartesiano, num eixo cartesiano. É uma ferramenta que a gente costuma usar bastante aqui, tá? Principalmente quando a gente observa um começo de processo. No início de processo, a gente costuma fazer gráfico de dispersão para entender aonde estão os problemas, tá bom? Ah, um outro negócio legal para a gente falar, eu até coloquei aqui, anotei o exemplo. Um ponto legal fazer gráfico de dispersão, vou pegar outra caneta aqui. A gente pode fazer assim, ó. Por exemplo, carros vendidos versus desemprego. Por exemplo, tá? A gente pode colocar aqui, ó, desemprego, carros vendidos. Então, quanto maior for o desemprego, menor a quantidade de carros vendidos. E isso a gente pode concatenar aqui nesse eixo, colocando que, por exemplo, quantidade de carros vendidos, desemprego. Então, quanto mais desemprego a gente tem aqui para mais, e aqui também tem para mais. Eixo cartesiano, tá, gente? Básico. Dia a dia, matemática aqui. Então, quanto mais desemprego a gente tem, menos carros vendidos nós vamos ter. Então, esse é um tipo de gráfico de dispersão também que a gente pode estar usando no nosso dia a dia aí. Então, tudo isso, a gente vai colocando os pontos, tá? Colocando os pontos aqui e tal, para poder fazer esse gráfico aqui. E depois que a gente traça o gráfico, a gente vai ligando os pontinhos. Então, tudo isso pode ser feito. A gente pode colocar carros vendidos versus desemprego, a gente pode colocar, deixa eu pensar num outro exemplo aqui, temperatura versus tolerância, a gente pode colocar, enfim, N coisas, tá? Só dei um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos para a nossa próxima ferramenta. Diagrama de Pareto. Eu gosto muito dessa ferramenta. Isso é um gráfico e eu vou até apagar tudo. Eu não vou apagar não, porque senão vai sobrar espaço para eu colocar o que eu quero colocar depois. No último eu vou apagar. Diagrama de Pareto, vou falar um pouquinho sobre ele. O diagrama de Pareto, ele permite priorizar o problema. Então, aqui, com o diagrama de Pareto, a gente consegue focar todas as nossas energias em 80% das causas que causam a maioria dos problemas. Então, até coloquei aqui, ó, 80% das consequências advém de 20% das causas. Significa que 80% dos meus problemas vêm de 20% das causas. Olha que legal. A gente pode focar num problema, numa situação, problema, e esquecer as outras, porque as outras não são tão importantes quanto esses 80% das minhas consequências. Então significa que, se a temperatura sobe muito, a gente chega dentro de um barracão e a temperatura ultrapassa, sei lá, 40 graus, a gente nota que
a tolerância minha sai fora no alumínio, por exemplo. Eu perco a tolerância no alumínio, eu mato a peça. Ou eu, com uma temperatura muito alta, eu tenho um problema numa máquina que está sempre queimando um relé, um fusível ali, não sei. Enfim, alguma coisa naquela máquina queima quando a temperatura aquece demais. E eu sempre paro a produção e eu acabo atrasando o processo. Ou quando a temperatura sobe muito, eu tenho problema com... não sei, tenho problema com um funcionário, os funcionários começam a faltar, é um problema também porque me atrasa a produção. Ou quando a temperatura sobe muito, eu tenho um problema com desabastecimento de água, falta água naquela região e eu não tenho água. Ou quando a temperatura sobe muito também, pode ser um outro problema, nós temos talvez, não sei, enfim, quando a temperatura sobe muito pode acontecer muita coisa e aí a gente tem diversos tipos de problema. Como que a gente percebeu que a temperatura sobe muito e a gente tem um monte de problema relacionado? O que a gente tem que fazer? Vamos na causa raiz. O importante aqui é sempre procurar a causa raiz. Que nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui é a temperatura. Beleza, a gente descobriu a causa raiz da temperatura. Como é que a gente resolve isso? Coloca um ar-condicionado? Põe um climatizador? Muda de barracão? O que a gente faz? Então, aqui a gente sabe qual é o problema. Temos que atacar ele. Atacar o problema. Como é que a gente vai resolver? Tem N métodos de resolução. Temos que achar o mais adequado. Tá? Então, esse exemplo que eu falei é da temperatura. A gente pode falar de um outro exemplo, por exemplo. Outro exemplo, por exemplo, foi muito bom. A gente pode falar que quando chove, a gente percebe que o barracão alaga, ou quando chove, pode ser que chova pedra, os carros ficam para fora da oficina, ou quando chove, o cliente não consegue chegar na minha oficina, ou quando chove, o cliente leva o carro mais na oficina. Enfim, a gente pode pensar nisso, por exemplo. Se o problema é a chuva, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar de lugar, ou a gente pode aumentar a altura do piso, ou a gente pode, enfim, fazer tanta coisa que a gente pode fazer por causa do problema de chuva, por exemplo. Outra coisa que pode ser um problema é iluminação, está faltando iluminação naquela região. A gente pode colocar um gerador, ou a gente pode colocar uma célula fotovoltaica no telhado para poder gerar energia e não ficar à mercê de quedas da energia da rede pública. Enfim, N problemas. Eu estou colocando aqui causas raízes mais absurdas possíveis para a gente poder resolver, tá bom? É para isso que serve o diagrama de Pareto. Então, a função do diagrama então é mostrar onde estão os problemas mais graves para que a gente possa priorizar. Isso significa que muitos problemas de menor importância vão ficar de lado para a gente atacar os problemas de maior importância. E claro, a gente acabou de matar um problema de grande importância, a gente vem para o próximo. E assim por diante, porque uma vez que você tirou aquele problema grande do seu caminho, o próximo da lista passa a ser o mais importante na lista. Tá? Eu botei um exemplo bem legal aqui. Também no ramo de oficina, eu quis botar bastante exemplo de oficina, porque foram as perguntas que vieram no primeiro vídeo. Legal que eu tenho bastante cliente que tem oficina que está assistindo meus vídeos, fico feliz. Ou que tem, ou que desejam ter. Uma oficina detectou que muitos clientes não deixavam o carro para manutenção após o orçamento. A princípio, o pessoal da oficina imaginava que o problema era devido ao custo e queria reduzir mais o preço de venda ainda da mão de obra e e das peças também para o cliente. Mas aplicamos com eles um questionário para o cliente, para aqueles clientes que foram até lá e não deixaram o carro, mas deixaram contato. Então, o cara fez uma ficha do cara para fazer o orçamento do veículo, pegou os dados do cara e depois a gente foi questionar esses clientes por que eles estavam deixando lá. E planificando o resultado, colocando numa planilha, a gente viu que a causa era o impacto negativo do visual da oficina. A oficina era escura, ela era suja. E isso meio que dava impacto imediato, principalmente para as mulheres, elas não queriam deixar o carro ali.
E aí, o que foi feito? Foi feito um esforço para poder resolver esse problema que é a causa raiz, ou seja, aumentar a iluminação, melhorar a iluminação, limpar a oficina, deixar ela limpa, sem ferramenta no chão, sem graxa, sem nada sujo aparente assim, para o cliente, deixar a oficina limpa e aí melhorar a percepção e mudar a percepção do cliente. Com isso, depois de tempos, não foi de imediato, a quantidade de serviços aumentou e o cliente passou a ter uma demanda maior de serviço na oficina dele, tá bom? Bom, agora a gente já passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas de controle de qualidade. Nós vamos para a última ferramenta, não é a mais importante, todas são importantes, mas essa é uma ferramenta muito legal e eu quis deixar ela por último para falar mais dela no detalhe. Eu vou apagar aqui para a gente poder falar só dela agora. A última ferramenta, alguns chamam de espinha de peixe, outros chamam de diagrama de Ishikawa. Cada um tem um nome para ela. Eu gosto de chamar de diagrama de Ishikawa mesmo, porque é o nome do inventor dessa ferramenta. Essa ferramenta funciona assim. Aqui nós temos o problema. E aqui nós temos as causas. Essas são as causas dos problemas. E aqui nós temos as subcausas, tá? Cada uma dessa aqui tem uma subcausa. Então, causa A, causa B, causa C, causa D, causa E, causa F. Todas essas causas aqui podem ser a causa deste problema que nós estamos identificando aqui. E cada causa tem a sua subcausa aqui no diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe. Vou colocar aqui o nome, diagrama de Ishikawa. Tá? Esse diagrama, como eu falei, tem 3 nomes: diagrama de Ishikawa, espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. Vou contar um pouquinho da história de como é que surgiu esse diagrama, tá? Esse diagrama, ele surgiu no Japão em 1943 pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa é o fundador o criador dessa espinha de peixe. E o intuito dele era relacionar os efeitos e as causas para um problema. E ele conseguiu. E ele ficou muito famoso quando exportaram esse método, essa metodologia aqui para o Ocidente. Quando isso foi lá nos Estados Unidos, nas indústrias, para melhorar a qualidade das indústrias dos Estados Unidos. Tá? E esse espinha de peixe, ela não trabalha sozinho. Ela vem com uma outra ferramenta que nós chamamos aqui de 6 M's. 6 M's. E eu vou anotar os M's aqui para vocês, porque é bem legal e vai ser bem bacana. Deixa eu apagar o diagrama de Ishikawa e vou colocar aqui os 6 M's. Gente, vamos providenciar uma luzinha maior ou um flip chart aqui para a gente poder falar. Se a gente for conseguindo evoluir com os nossos treinamentos, com as nossas conversas, eu vou colocar aqui para a gente poder ficar mais tranquilo, mais à vontade. Então, mas hoje a gente já está começando embrionando, né, o embrião, então a gente ainda está no comecinho, por isso que é tudo muito pequenininho, muito improvisado ainda. Os 6 M's. Então tem o método, o material, a mão de obra
a máquina medida e o meio ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 N's. Vamos falar um pouquinho em cada um deles, antes de continuar com o Ishikawa, porque dentro do método do Ishikawa a gente tem que entender tudo isso aqui. Primeira coisa, método. É como está sendo realizado, por exemplo, uma medição de um pistão numa oficina. Está sendo realizado da maneira correta? Está sendo utilizado uma metodologia de medição correta, adequada? Vamos sair um pouquinho do mundo de oficina. Numa fábrica, nós temos que medir uma peça. Qual é o método de medição daquela peça? Está sendo adequado? Está sendo correto? A gente está usando um Pokayoke? Opa, Pokayoke, palavra nova. Pokayoke. O que é um Pokayoke? É um passa não passa. É uma ferramenta passou ou não passou. Então é um Pokayoke. Qual que é o método que está sendo utilizado? É medição com paquímetro? É Pokayoke? É uma medição com osciloscópio? É uma medição com multímetro? Então, tudo isso faz parte do método. Qual é o método que está sendo utilizado para fazer a medição ou a análise? Material. Qual que é o material que está sendo utilizado? Qual que é o material da peça? O material é alumínio? É titânio? É aço? É ferro fundido? Tudo isso aqui entra no material. Vamos sair do mundo de indústria, vamos vir para a oficina. Qual que é o material? Qual que é a marca da bobina que você está utilizando? É uma bobina de qualidade duvidosa? É uma bobina de qualidade super premium? É uma NGK? É uma bobina sem marca? É uma bobina usada? O que você está usando? Qual que é o material que você está usando? É uma bomba de combustível original? É uma bomba de combustível paralela? É uma bomba de combustível chinesinha? Que você está... Se é chinesa de boa qualidade? É uma chinesa duvidosa? Então tudo isso aqui está dentro de material. Aqui a gente pode analisar o material que está sendo utilizado. Por exemplo, você trocou a correia do veículo. O material, qual é a origem dessa correia? É uma correia original? É uma correia que você não sabe a origem, você não tem como comprovar? Você comprou de um distribuidor autorizado? Não, você comprou no mercado paralelo? Você comprou de um tiozinho que chegou ali com a fiorinha e quis vender para você? Tudo isso aqui está em material. E isso tudo aqui influencia direto no Ishikawa, hein, gente? Isso aqui tudo influencia lá no problema, tá? Lembra da espinha de peixe? Então tudo isso aqui são perguntas que a gente vai fazer dentro do Ishikawa. Mão de obra. Aqui, ó, muito importante. Foi feito da maneira correta? Seguiu um procedimento? Foi feito com pressa? Foi feito com imprudência? Quem está fazendo, quem está operando aquela máquina, quem está executando aquele serviço, teve treinamento? Recebeu um treinamento? Fez um curso? Então, como é que está a mão de obra? Muito importante isso aqui. Porque às vezes o material está ok, mas a mão de obra não está ok. O teu funcionário na tua oficina, ele não foi treinado, ou ele não recebeu o treinamento adequado. E aí ele pode ocasionar uma falha, um problema, tá bom? Então tudo isso aí é muito importante. Às vezes a gente não para pensar. A máquina que está sendo utilizada, que máquina que a gente está utilizando para executar esse processo? Por exemplo, estamos usando um osciloscópio. O osciloscópio é um osciloscópio bom? É um osciloscópio que é idôneo? Ele tem certificação? Ele foi inspecionado? Ele foi aferido? Como é que está esse osciloscópio? É uma máquina de solda, ok? Essa máquina de solda está ok? Ela está em ordem? Ou ela está mais para lá do que para cá? Ela está boa? Ela está funcionando? A corrente aplicada é realmente a corrente que ela está oferecendo? Ela oferece, tá? Se você estiver soldando com argônio, ela está oferecendo a dosagem de argônio adequada? O manômetro está ok? Está aferido? Saindo do universo da oficina, vamos entrar numa fábrica. O torno que está sendo utilizado, ele está ele está exatamente como deveria estar, ou ele está numa superfície irregular? Ele foi colocado ali, foi feita uma medição de
Não é no prumo que eu queria dizer. Eu queria dizer se ele está... Não é nem nos quadros, nem no prumo. Mas se ele está no nível, está nivelado com o solo, está em perfeito nível, não está? Então tudo isso, a base dele está sólida ou a base dele não é tão sólida assim? Então tudo isso vem aqui no maquinário, tá? Às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais caro numa máquina que vai te oferecer uma qualidade melhor de produção, uma qualidade melhor do serviço, do que você comprar a mais barata que tinha na loja, porque você precisa de uma máquina para fazer um serviço urgente, mas você esquece que essa máquina vai ficar na tua oficina, na tua fábrica por muito tempo, você vai usar ela muito, muito tempo. Então é um ativo da sua empresa, é um ativo da sua empresa, você tem que zelar pelos ativos da sua empresa. Ah, mas eu tenho um escritório, beleza, o computador que você comprou é um computador bom? É um computador mais ou menos? Vai te deixar na mão? A bateria dele aguenta? Não aguenta? Ele é um notebook, ele é você precisa carregar ele de um lugar para outro? Ou não, ele é um computador de mesa? Então tudo isso também tem que ser analisado, então tudo isso faz parte, tá? Então indo para o universo de escritório, indo para o universo de oficina, fábrica, todos os universos estão interligados e a qualidade está presente em todos eles. Vamos para medida. Aqui é importante também. Aqui tem muito também a ver com máquina, eles são muito interligados. Por quê? A medida, ela está sendo feita da maneira correta? A pessoa que está medindo foi treinada para medir, ela sabe medir, sabe utilizar um paquímetro, sabe utilizar um micrômetro, sabe utilizar um súbito. Aí outra coisa que também tem a ver aqui com máquina, a medida está sendo feita com a ferramenta certa e você tem a ferramenta certa para medir aquilo, você está medindo a ovalização com o quê? Com súbito, com ogiva, com paquímetro? Como é que você está medindo? Então tudo isso aí vai fazer a diferença aqui numa medida. Ah, você vai medir tensão, você está medindo com multímetro? A pessoa que está utilizando o multímetro sabe usar o multímetro? Sabe a diferença de corrente contínua e corrente alternada? Sabe a diferença de escala de tensão? Então tudo isso também vai fazer a diferença aqui na medida. Treinamento, ferramenta adequada, ferramenta aferida, tudo isso faz muita diferença aqui na medida, tá? Então, às vezes você está tendo uma medida incorreta porque a ferramenta não está correta, não está aferida. Ou porque a pessoa que está utilizando a ferramenta mão de obra de novo, não foi treinada para utilizar aquela ferramenta. Então, a medida não está correta porque a ferramenta não é de igual qualidade. Vemos aqui em máquina, outra vez. Então, tudo isso aqui está interligado. E meio ambiente. Aqui entra iluminação, calor, dimensionamento. A minha oficina, ela é grande o suficiente para colocar 2 elevadores? Ou não, só cabe um? A minha oficina está bem iluminada? Eu consigo fazer uma medição? Eu tenho iluminação suficiente para medir? Não tenho? Então tudo isso aqui entra em meio ambiente. A minha oficina é muito barulhenta. Uma pessoa que está trabalhando lá dentro não consegue nem se ouvir de tanto barulho, tem que ficar berrando com o colega do lado. Então tudo isso aqui tem meio ambiente e faz a diferença na qualidade também. Tá bom? Qual que é a vantagem de trabalhar com Ishikawa? Isso é muito legal. A vantagem é que você pode ter vários pontos de vista compartilhando e incentivando que toda a equipe, todo mundo visualize o problema e todo mundo possa colocar possíveis causas. Então, quando a gente coloca um Ishikawa na mesa, toda a equipe pode dar a sua opinião. Toda a equipe pode chegar e falar, olha, eu acho que o problema X é por causa da causa Y. Sei lá, enfim. A gente está com um problema que os carros que saem da oficina, a gente não tem certeza se a roda está bem presa. Por que a gente tem esse problema? Ah, porque a nossa ferramenta não é pneumática, a gente aperta na mão. E aí, quando eu aperto, tem a força tal, quando o fulano aperta, a força dele é muito maior. Então a gente nunca sabe qual é o torque correto. Ah, a gente está com medo que a gente não tem um torquímetro para apertar uma vela. Então, quando o fulano aperta, a vela quebra. Quando o ciclano aperta, nem amassa a cacheta. Então, tudo isso faz diferença no nosso Ishikawa. E tudo isso é muito legal, porque a gente pode colocar todas as dúvidas dentro do Ishikawa e pode colocar todo mundo para trabalhar junto. Todo mundo pode dar sua opinião, todo mundo pode falar. Isso é muito, muito legal. Pessoal, hoje nós falamos então das 7 ferramentas da qualidade,
Dei uma atenção especial para o diagrama de Ishikawa. Falamos dos 6 M's, que estão dentro do Ishikawa também. Falamos de alguns sistemas de medição. E no próximo vídeo do nosso T4S, já vai ser o terceiro episódio, o terceiro capítulo do nosso T4S. Eu quero falar para vocês sobre capabilidade e estudo de RR. E no último, que vai ser na outra semana, então terça-feira que vem, vamos falar de estudo de RR, capabilidade. Eu quero falar um pouquinho sobre 5S, Pokayoke, apesar que eu já falei hoje um pouquinho, mas eu quero retomar esse assunto. Quero falar sobre Kanban, sobre Kaizen na semana que vem. E na última semana eu quero deixar para dúvidas. O nosso YouTube ainda não é um canal que eu posso fazer vídeo ao vivo para ter as dúvidas de vocês e responder na hora, porque ele é um canal ainda muito pequeno. Mas ele está crescendo aos poucos e eu quero agradecer a cada um de vocês que está participando. Se você ainda não está participando, mas viu os vídeos, gostou, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, porque isso faz o nosso canal crescer. Quando ele crescer, teoricamente, ele ficar dentro das expectativas do YouTube, para que a gente possa fazer vídeos ao vivo, vai ser bem mais legal a interação. Eu vou conseguir interagir com vocês na hora. Eu faço o vídeo aqui, vocês perguntam aí, eu respondo aqui, fica aquele ping-pong gostoso que é na hora, que é online, não precisa ficar deixando pergunta aí para eu responder depois. Espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Realmente desejo que vocês gostem do conteúdo. Se não gostou, escreve aí por que você não gostou, o que você não gostou, o que eu tenho que mudar. Se não gostou da dinâmica, escreve. A dinâmica minha é ruim, o texto é ruim, eu escrevo mal, minha letra ninguém entende. Fala, pode falar. Já falaram na semana passada que o meu quadro é pequeno, realmente ele é. Eu estou pensando já em comprar um flipchart ou aumentar o tamanho desse quadro. Já falaram para colocar exemplos de oficina, colocamos exemplos de oficina também aqui agora hoje. Então, contribuam com informações. Isso tudo é muito interessante, é muito bom para mim, para eu poder aprender e poder passar para vocês o máximo de conteúdo da forma que vocês desejam recebê-los, tá bom? Então, galera, fico aqui o meu abraço. Semana que vem tem mais um vídeo e vamos dar continuidade ao nosso T4S. Faltam aí 2 vídeos, 2 capítulos aí para a gente concluir o nosso cronograma. Eu estou gostando muito de falar com vocês nas terça-feiras à noite e espero que vocês estejam gostando muito também de receber esse conteúdo, que é feito com muito carinho. Eu estudo mesmo para falar para vocês aqui, para não esquecer de nada, nenhum detalhe, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!